Existem alguns lugares que para você frequentar você precisa estar vestido com uma certa roupa. Existem certas coisas que para você fazer você precisa estar por determinado dispositivo. Não é tudo que você consegue resolver pelo celular, não é tudo que você faz pela televisão, e não é tudo que você consegue fazer pelo computador. O assunto de hoje, eu acho que me vestir dessa forma não é algo que passe credibilidade. Eu acho que uma outra vestimenta para um assunto super especial é o mais indicado. Então, pera aí que eu já volto. Para vocês verem, né? Mas agora que eu já tô trajado para falar do assunto, o nosso vídeo de hoje é sobre os Young Lions do Japão. Como assim? Você trocou de roupa para falar de jovens japoneses? Sim, porque na minha visão é uma ocasião muito especial. É a volta de um torneio que não acontecia há 6 anos. É a volta de uma ideia de valorizar os jovens e transformar a conexão deles com o público em algo maior, em algo melhor. E essa ideia não é à toa. Um tempo que a NJPW está perdendo todas as suas estrelas, seus jovens estão saindo, as antigas grandes pessoas da empresa estão deixando a empresa para ir para a WWE, para ir para a NOAH, para ir para a EW. Algo precisa mudar na empresa. E o que melhor do que mudar, do que trazer de volta as origens, do que dar destaque para os jovens da empresa. Nisso, o Tanahashi foi um gênio. E eu vou explicar para vocês a magia que foi a Young Lion Cup de 2026. 2 dias após a aposentadoria do Hiroshi Tanahashi e da conquista de título do antigo Young Lion Yota Tsuji, o Ace, o presidente, o próprio Tanahashi anunciou que a Young Lions Cup estaria de volta. Isso é uma forma de trazer um pouco da conexão com o público, com os jovens. E nisso, ele escolheu 5 nomes do dojo e um nome do dojo americano. Esses foram Masatora Yasuda, Tatsuya Matsumoto, Daiki Nagai, Zane J, Shoma Kato e Katsuya Murashima. Era um torneio que todo mundo que gosta de wrestling estava empolgado, porque são caras que a gente vem acompanhando há pelo menos 2, 3 anos em lutas que não tem muito sentido, luta de duplas, e dessa vez a gente descobriria quem está pronto e quem não está pronto. O torneio foi dividido em jeito simples: Masatora Yasuda contra Matsumoto, Daiki Nagai e ZNJ, Shoma Kato de um lado e Katsuya Murashima do outro. Os dois estavam uma fase na frente, por serem vistos como os dois mais preparados. Quando o torneio começa, são lutas bem simples, caras somente de sunga preta, e eles têm um código de vestimenta que é só a sunga preta, todos aprendem os mesmos golpes, então são lutas bem tranquilas, fáceis de se entender, e de uma forma simples, mas bem feita. Hip toss maravilhoso, submissões bonitas, strikes bonitos, suplexes bem feitos. A luta toda é baseada de mostrar como caras que estão aprendendo a luta livre, aprendendo entre várias aspas, conseguem fazer bons combates. Os primeiros vencedores foram Masatora Yasuda, que conseguiu derrotar o Matsumoto, com o Walls of Jericho, que é o Boston Crab, que é a assinatura dos Young Lions. Todo Young Lion sabe fazer esse golpe, aprende a fazer esse golpe quando entra na empresa. Tanto que quando o Yota Tsuji ganha o título lá no Wrestle Kingdom, ele ganha com um golpe que é como se fosse um fechamento de ciclo. Um japonês que veio da DDT, tá lutando na América, é o nosso campeão, e eu vou trazer as origens da NJPW de volta. Eu vou ganhar com o golpe que me fez me tornar um profissional, que me fez ser quem eu sou hoje, que é o Boston Crab. Então, na luta livre, existe muito isso da história contínua, de você contar uma história a partir dos seus movimentos, de lutas antigas, de fatores antigos, e isso vem sendo muito bem feito e foi aprimorado durante as Young Lions. Quando o Masatora Yasuda ganha, ele passa para enfrentar o Shoma Kato, e do outro lado teria Daiki Nagai vs NJ. Essa luta é vista por muitos como a pior do torneio, mas é a que mais traz uma história de fora. O Daiki Nagai, ele é um protegido do grupo do Yota Tsuji, que está rivalizando com o grupo do Callum Newman. Quando o ZNJ entra pro grupo do Callum Newman, dando uma cadeirada sinistra no Daiki Nagai, ele diz: eu não sou Young Lion, nem você. Você faz parte da Unbound, eu faço parte da United Empire. Você é meu rival a partir de agora. Então, mesmo ambos não tendo prosseguido muito no torneio, eles já têm uma história para contar, que não precisa necessariamente ser por meio de lutas. Pode ser por meio do microfone, pode ser por meio de encaradas, brigas, não precisa ser por meio de lutas oficiais. Então eu achei muito legal a forma com que eles trouxeram isso. Quando a gente já vai para as semifinais, Shoma Kato e Masatora Yasuda, que o Shoma Kato vence
um pouco fugindo das origens. Por mais que ele continue fazendo golpes, padrões e o que a gente está acostumado a ver, ele não adota o Boston Crab. Ele tem uma submissão dele, que ele aprendeu como se ele fosse um rebelde. Eu sou Young Lion, mas eu tenho o meu próprio estilo. Eu não preciso ganhar com os golpes que me ensinaram. Eu posso ganhar com o meu próprio golpe. E assim ele ganha com o Fujiwara Armbar lindo, lindíssimo. Do outro lado, a gente já tinha o jovem Daiki Nagai, apoiado pelo campeão mundial, que está em rivalidade contra o Katsuya Murashima, um nome escolhido a dedo pelo Tanahashi. E quando você vê esse confronto, a gente já tinha certeza que o vencedor ia sair dessa fase. Se o Daiki Nagai vencesse, provavelmente ele bateria o Shomakato, e o Murashima era o favorito de tudo, porque ele era mais forte, ele tinha o look, ele tinha tudo. E quando ele derrota o Daiki Nagai numa luta divertidíssima, a final está decidida. Murashima versus Shomakato. E quando ambos chegam na final, era o Murashima, que é pupilinho do Tanahashi, que faz tudo bonitinho, melhorou o golpe que ensinaram para ele, que é o Boston Crab, ele faz uma subida e descida para deixar o golpe mais efetivo. E do outro lado, o outro menino escolhido pelo Tanahashi. Mas esse, por mais que seja bonzinho, por mais que siga os hábitos, ele não quer fazer tudo que ensinaram ele. Ele quer fazer as coisas do jeito dele. Ele quer mostrar que ele é único também. E quando a gente chega para esse combate, eles conseguem trabalhar um pouco da psicologia, eles conseguem mostrar do que ambos são capazes, e os false finishes são maravilhosos. O Murashima aplica o Boston Crab no meio do ringue e todo mundo pensa, se esse é o golpe que todo mundo aprendeu, deve ser aí que vai acabar. Mas como o Shomakato sai do golpe e depois consegue aplicar um belíssimo Fujiwara Armbar, que é o golpe que ele aplicou, todo mundo pensa, será que o Rebelde vai ganhar? Será que por ele não seguir certinho o jeito da NJPW, que todo mundo tá querendo largar, será que ele vai ser a representação de quem largou para seguir os próprios passos, tá certo? Mas não. O espírito do coração de leão, o espírito de luta do Shomakato não conseguiu derrotar o grandiosíssimo espírito de luta do Katsuya Murashima. O Murashima fez um combate sensacional, conseguiu depois dar a volta por cima e fazer um belíssimo Boston Crab que fez ele vencer o combate. Após o combate, foi anunciado que Murashima não tinha só vencido esse combate, como ele teria um destaque e ganharia uma excursão em algum país. Não se sabe ainda qual é o país, eu acho que ele vai para a Inglaterra lutar na Heavy Pro, igual o Yota Tsuji fez no passado, enquanto isso o Shomakato vai para a CMLL. Eu acho que ambos têm muito a desenvolver, mas eu tinha uma preferência do Daiki Nagai para a CMLL, porque ele tem um jeito mais luteador, eu acho que ele combina mais com o estilo, ele poderia ser entrar debaixo das asas do Titã, de outros nomes muito legais. Como o Shomakato tá indo, eu não sei o que imaginar para ele, mas sei que na CMLL ele tem muito a se desenvolver. E o Murashima vai ser um gigante daqui a alguns anos. Para você que ainda não entendeu, a graça desse vídeo é dar o destaque para pessoas que não são tops hoje. São o destaque do futuro. Assim como no futuro, muitas pessoas vão ter grandes destaques. Por isso a vestimenta mais chique. Porque não é só sobre wrestling, é sobre a vida. Hoje você pode não estar gigante, mas talvez você só precise de uma mudança de ares, você precisa de um esforço a mais, seguir padrões, que você vai ficar gigante, assim como esses Young Lions no futuro. Eu sou o Lolex e esse foi mais um vídeo da Lolex Division.